Aí Alessandro Vilas Boas, cantando bonito aqui na programação Web Rádio Amor Incondicional, o Carpinteiro. Agora, irmãos, chegou aquele momento, né? Chegou aquele momento em que o nosso Pai, Ele nos proporciona a resposta. Né? Queremos que nesse momento agora, há exatamente 1h04, já estamos ao vivo ali pela fanpage do Facebook, Web Rádio Amor Incondicional. Entre lá, comente, deixe o seu recado, o seu pedido de oração. Fique à vontade, tá bom? Essa casa também é sua. Nosso evangelista, o Anderson, fica à vontade, irmão. Já deixa eu usar. Amém, amados. Vamos lá fazer a leitura da palavra do Senhor nessa tarde. Se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. E nos diz: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Evangelista, só um minutinho. Vê se está ligado seu microfone. Fala agora. Só ver se está saindo. aleluia. Saiu aí? É no microfone direito, para aumentar o volume. Só um minutinho. Só um minutinho, ouvintes, que a gente está com um reajuste técnico aqui. A gente já retorna para o nosso evangelista. Um minutinho, por favor. Só vai sair. Vou ver se eu boto ele aqui. Não, pode colocar o microfone, bota o outro. É? Sei lá, ó. Só colocar para deixar. Fala desse aqui, evangelista. Pode tirar do. Antes desse outro pedestal, vou com a chave. Você está falando. Aleluia. Ligou ele. Deixa eu ligar. Acho que saiu aí, velho. Bota esse microfone. Glória a Deus, agora parece que vai, né? Vamos lá. Isso. Amém, amados? O Senhor Deus nos abençoe nessa tarde. Amém? Temos a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo:
Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu o restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e foi-se dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá por ser em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Amém, irmãos? Até aqui, para a glória do nosso Deus. Amados, sei que essa palavra é bastante conhecida, né, do povo de Deus. Creio que a maioria dos ouvintes, né, como os irmãos que aqui estão presentes nessa tarde, todos já devem ter pregado nessa palavra, né? Porém, a palavra de Deus, ela nos diz que ela se renova a cada dia. Essa palavra é uma palavra que nos confronta bastante, né? Nos traz uma realidade de vida muito grande, né? Uma palavra que nos ensina, né, como devemos agir nos momentos mais difíceis da nossa vida. A palavra de Deus diz que esse homem chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito grande diante de seu Senhor e também muito respeitado. E por ele o Senhor Deus, pois está com letra maiúscula, dera livramento aos sírios, e este homem era muito valoroso, mas tinha um porém: ele era leproso. E certa feita, depois de muitos processos, imagina você, um homem que em toda a campanha que fez durante sua carreira militar, sempre voltava festejando e comemorando uma vitória após a outra. Todas as vezes que ele se levantava para pelejar, o Senhor dava livramento ao seu povo através de suas mãos. Ou seja, era um homem muito bom naquilo que fazia. Mas eu fico imaginando esse mesmo homem, todas as vezes depois de comemorar uma vitória juntamente com seu exército, com aqueles homens nos quais ele com certeza deveria confiar bastante, havia um momento que esse homem ele chegava em casa e ele se deparava com uma dura realidade. É o tal do porém que existia sobre a vida dele. Imagina agora você, esse homem, entrando no seu quarto, se preparando para o banho, tirando aquela roupa militar que ele vestia durante o dia, né, durante suas campanhas, e de repente, de frente para o espelho, se deparava que, embora fosse um homem de muito respeito, de muito prestígio, de muita admiração da parte do povo, esse porém que existia na vida dele o consumia psicologicamente, acabava com o seu interior, porque ele sabia que, embora muitos o respeitassem pelo que ele era, ele estava acometido de uma doença degenerativa
que com certeza o mataria, e isso não demoraria muito para acontecer. Ou seja, um homem que saía, matava várias pessoas em suas campanhas militares, e por ele o Senhor dava muito livramento ao seu povo, e quem sabe ele nunca nem, talvez, tivesse levado algum tipo de ferimento grave em seu corpo, né? Porque ele era muito hábil, muito bom no que ele fazia. Mas, mesmo ele não tendo acontecido isso com ele, mesmo depois de tantos livramentos, ele sabia que com certeza os seus dias estavam contados. E numa dessas campanhas, quando ele realizou, ele levou uma menina da terra de Israel que ficou a serviço de sua senhora. E certa feita agora essa menina resolve abrir a boca e dizer para sua senhora que se o senhor dela estivesse em Israel, havia lá um profeta que com certeza o restauraria de sua lepra. Quando essa menina fala isso, ela nos traz a alusão àquilo que nós já conhecemos quando lemos a palavra do Senhor. Pois quando nós temos acesso ao livro de 2 Reis, nós chegamos à conclusão de que abriu-se um leque muito grande em Israel, porque o profeta Elias fora tomado. E somente Eliseu estava perto para poder ver o que de fato estava acontecendo. Então abriu-se um leque, porque Elias, ele era muito respeitado pelo povo por intermédio dos prodígios que Deus realizou através de sua vida. E ao não poder contar mais com Elias, abriu-se um leque, e o povo começa agora a se perguntar: quando será que haverá outro homem que pelo menos se pareça com este, que seja usado como Elias foi, que realize os prodígios de Deus como Elias realizou? E estava ali um homem que recebera do próprio Elias o intimado de sua vocação, seria o seu sucessor, que assumiria o lugar de Elias, que era Eliseu. E quando essa menina relata isso para sua senhora, ela espera seu marido chegar e relata para ele, imediatamente, sem perder tempo, sabendo que seus dias estão contados. Ele vai até o seu rei e o notifica. E este agora escreve uma carta ao rei de Israel, falando para que o rei de Israel o restaurasse de sua lepra. Mas todos nós sabemos que aquela carta era endereçada a um chefe de Estado, a um líder de nação. Mas o poder de Deus, ele seria sobre a vida de um profeta. E quando essa carta chega ao rei de Israel, conhecendo o poderio bélico da Síria e também a fama de Naamã, o rei agora começa a temer, e num ato ele começa a rasgar as suas vestes. E Eliseu começa a perguntar: por que você está fazendo isso? Nem tudo está perdido. Por que esse desespero todo? Deixa ele vir e saberá que ainda há profeta em Israel. Eu quero desde já abrir um leque aqui e profetizar na sua vida que não é porque algo deixou de acontecer ou porque você perdeu algo ou alguma coisa que para você era muito importante, que a vida está perdida, porque não está. Todos ali poderiam pensar que já não teriam mais como contar com apoio ou com a ajuda de Deus através da vida de um grande homem como foi Elias. Mas as palavras de Eliseu são palavras que confrontam o nosso ego, que confrontam a nossa mente, o nosso coração, e nos faz lembrar que pessoas vêm e vão, mas o Deus que agiu no passado, na vida dos nossos antecessores, é o mesmo Deus que está agindo nos dias atuais. E Eliseu, ele fala assim: olha, por que esse desespero todo? Por que você está rasgando as suas vestes? Deixa ele vir e você vai saber que ainda há profeta em Israel. Louvado e engrandecido seja o santo e glorioso nome do nosso Deus. Ao acontecer isso, o rei então permite que isso aconteça. E esse homem agora vai bater lá na casa de Eliseu e vai procurar Eliseu. Eliseu manda um mensageiro, e ao notificar que era justamente o homem que viria ter com ele, ele fala assim, fala para ele
se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne ficará purificada, e ele sarará da sua lepra. Quando isso acontece, esse homem começa a se indignar, esse homem começa a murmurar, começa a reclamar, e começa a dizer: poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui, ele ia botar a mão sobre a ferida, sobre a minha cabeça, ia clamar o nome do Deus dele, e eu ia voltar curado para casa. E ele começa a tentar achar subterfúgio, porque é bem assim que nós fazemos. Todos nós queremos um milagre, todos nós queremos o melhor de Deus sobre a nossa vida. Só que, durante toda a trajetória da Bíblia, nós vamos ver Deus realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas sabe o que eu nunca vi na Bíblia? É aquele que está recebendo a vitória, aquele que está recebendo o milagre, escolher a forma pelo qual o milagre vai acontecer. Isso nunca aconteceu na Bíblia. Embora muitas pessoas preguem dizendo: mas e o cego de Jericó? Ele ali falou, né? O Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ali não foi como, foi o que. E a pergunta de Jesus é uma pergunta meio que retórica. E muitas vezes as pessoas não param para analisar que aquela pergunta ali só significou uma coisa: é que além da cegueira, Jesus podia fazer muitas outras coisas por ele, porque a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando ele se apresenta diante do cego, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque se ele quisesse ser curado da lepra e quisesse que o Senhor realizasse vários outros milagres na vida dele, o Senhor tinha poder para isso. Então a pergunta é retórica. Nós nunca vimos na história da Bíblia Jesus curar e falar para alguém assim: como é que você quer que alguém seja curado? Como é que você quer que alguém receba a bênção? Como é que você quer que eu faça isso por você? Isso não acontece dessa forma. Deus, Ele vai sempre trabalhar na nossa vida. Nós não sabemos como e nem quando, mas também não podemos escolher como isso iria acontecer. E quando isso acontece, amados, existia uma lei muito rígida na terra de Israel, e essa lei ela é bíblica. Todo profeta que dissesse uma profecia, que essa viesse a não se cumprir, esse profeta, ele deveria ser morto a fio de espada. E nessa época, essa lei estava em vigor mais do que nunca, porque muitos ali procuravam tirar a vida dos homens de Deus. Os homens de Deus nessa época, os profetas, eles recebiam muitas provações, muitas perseguições, e essa lei estava em vigor. E quando aqueles homens olham para ele e falam: mas se ele te pedisse algo difícil, você não iria fazer? Ele te pediu algo tão simples, vai lá e mergulha. O que te custa? Já estamos aqui, não custa nada tentar. E imediatamente, creio eu, que na mente dele só soava uma coisa: eu vou me jogar no Rio Jordão, e pode ser que eu me cure, mas se eu não me curar, eu faço uso da lei, e ele morre a fio de espada, porque sua profecia foi invalidada. E ali ele resolve seguir o conselho daqueles homens que com ele estavam, e resolve mergulhar. E ele mergulha a primeira, ele mergulha a segunda, ele mergulha a terceira, ele mergulha a quarta, a quinta, a sexta vez, e nada acontece. E na 7ª vez, a palavra de Deus vai dizer que a pele desse homem ficou como a pele de um menino. Eu aprendo aqui que para alcançar o milagre que nós esperamos na nossa vida, é necessário insistência. Imagina você mergulhar 6 vezes e não ver nada diferente acontecer. E aí você acreditar na palavra do homem de Deus e mergulhar a 7ª vez. E às vezes muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida porque nós não criamos resistência e nós desistimos. Quando damos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, às vezes o quinto, quando temos um pouquinho mais de força, o 6º mergulho, e de repente, quando nós não vemos nada acontecer, nós abrimos mão do caminho. Nós desistimos, nós retrocedemos, nós chutamos ali o balde, né, como diz aí o dito popular.
e desistimos, largamos tudo de lado, faltando apenas um mergulho para alcançar o que de fato nós estamos em busca. Essa palavra nos remete a entendermos que Naamã, ele era um homem muito forte. Naamã era um homem muito capacitado. Ele tinha disposição para lutar contra qualquer exército, irmão. Ele tinha disposição para enfrentar qualquer tropa militar estrangeira. Mas, ao ser confrontado pessoalmente pelo profeta, ele nos traz uma reflexão alusiva a respeito de sua capacidade interior. Porque um homem que era capaz de derrotar qualquer exército não foi capaz de lutar contra o seu próprio ego, contra o seu próprio eu. E, às vezes, o maior empecilho que nós temos para alcançar aquilo que nós precisamos não é o nosso vizinho, que às vezes não é cristão, não é as pessoas que nos vê atravessado na rua, não é as pessoas que nos observam, não é as pessoas que nos olham, não é as pessoas que nós julgamos às vezes não gostar de nós. O maior empecilho que nós temos às vezes para alcançar o que de fato Deus quer que alcancemos, ou que de fato nós sonhamos há anos, há meses, semanas, somos nós mesmos. O maior inimigo que um homem pode ter é ele mesmo. Lutar contra um exército era fácil para aquele homem, mas lutar contra si mesmo não foi. Então eu quero que você medite na palavra do Senhor nesta tarde. E eu quero que você faça uma análise interior dentro de cada um de vocês, porque foi isso que eu fiz ao ler esse texto. Eu fiquei pensando quantas vezes eu deixei de alcançar algo, eu deixei de conquistar algo, porque eu quis fazer do meu jeito. E sabemos que a vida no Evangelho, uma vida diante da presença de Deus, é uma vida repleta de renúncias. É uma vida onde nós abrimos mão daquilo que nos importa, daquilo que às vezes nós amamos, para fazer aquilo que de fato nós fomos chamados para fazer. Para fazer aquilo que de fato nós fomos chamados para realizar. Deus, ele só queria uma coisa daquele homem: curar. Mas Deus permitiu que ele descesse um pouquinho do pedestal. É como se, por um instante, ele pudesse olhar através daquelas roupas. Porque a roupa tampava a lepra. Era como se por um instante ele tivesse despido e ele pudesse olhar para dentro dele, visto através daquelas vestes. Eu não sou o que todo mundo diz que eu sou. Todo mundo me respeita porque eu sou um guerreiro. Todo mundo me respeita pelas mortes que eu tenho no meu currículo, pelos exércitos que eu derrotei. Mas eu estou com os meus dias contados. A minha vida também está condenada à morte. Foi preciso ele entender que ia chegar um período na vida dele em que ele ia precisar lutar contra ele mesmo, contra aquilo que importava para ele. E ele se indigna e cita Abana e Farpar, os dois piores rios que havia em Damasco. E ele pega esses dois piores rios de Damasco e faz uma alusão dizendo que mesmo os dois piores rios de Damasco eram mais limpos que todas as águas de Israel. Naturalmente, dentro de si, ele pensou: como é que eu posso mergulhar num rio podre, sujo, imundo como o Jordão e ficar purificado? Isso nos traz à memória que às vezes o nosso milagre está onde nós menos esperamos. Às vezes o nosso milagre está naquela pessoa que às vezes nós não damos importância. Às vezes o nosso milagre está naquele lugar que há muito tempo nós não vamos. Às vezes o nosso milagre está naquela pessoa chata, que quando para falar repete sempre as mesmas coisas, e talvez você passe de largo para poder não ouvi-la. Talvez você fique pensando assim: eu não vou parar perto dessa pessoa. Sabe aquela pessoa que você vê do outro lado da rua,
E aí você acelera um pouquinho o seu carro, a sua moto, você pedala um pouquinho mais depressa a sua bicicleta só para não ter que parar, porque aquela pessoa é chata. Pois é. Às vezes é dali que vai emanar o seu milagre. Às vezes aquela pessoa ali foi a pessoa que Deus escolheu para selar a tua vitória. Sabe aquele projeto que você desistiu, que você esqueceu? Sabe aquele sonho que você abandonou porque você não aguentou mais esperar? Deixa eu falar uma coisa para você nessa tarde. Faltava só um mergulho. Eu sei, você vai dizer, mas como é que eu ia adivinhar que só faltava um mergulho? O segredo está na insistência. Enquanto, se ele dissesse para você que só faltava um mergulho, talvez você iria insistir, mas é isso que ele quer. Às vezes Deus não quer que nós o busquemos só por aquilo que nós esperamos receber. Deus não quer que corramos atrás dele ou buscamos a sua presença somente pelo milagre que eu preciso. Ele quer que nós o buscamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. É só isso que ele quer de cada um de nós. O salmista diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Lógico que isso não significa que não vamos passar dificuldades ou privações, porque isso daí todos nós vamos passar. A Bíblia fala que o sol nasceu para o justo e para o injusto. Tudo que tiver que acontecer na nossa vida vai acontecer, independente de estarmos dentro ou estarmos fora. Mas o que vai definir como nós vamos passar pelos processos da vida é ao lado de quem nós estamos passando esse processo. Se com ele ou sem ele. Por isso eu te convidei a você fazer esse autorregistro interior dentro de você nessa tarde e ver se de fato você não precisa dele. Ver se de fato você não necessita voltar para ele, estar em sua presença, sentir novamente aquele arrepio causado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Lembra? Quando os processos eram árduos e dolorosos como são os de hoje, mas você passava com um sorriso estampado no rosto? Pois é. Às vezes tinha pessoas que perguntavam: como é que pode você conseguir tudo isso e ainda está sorrindo, passar por tudo isso e ainda está sorrindo? É porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela traz consolo, ela traz conforto. Talvez hoje, essa lepra que estava na vida de Naamã, no corpo de Naamã, represente algum tipo de impedimento que hoje te impede de alcançar aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Eu te convido hoje a rasgar essa capa de frente para o espelho, a tirar essa capa, entender que lá no meio do exército, com a sua roupa completinha no corpo, você é alguém. Mas quando você se depara com a sua realidade de frente para o espelho, agora já sem roupa, despido, e você começa a se ver por dentro, você vê que na realidade você não é nada. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos nada. Eu te convido a lutar um pouquinho contra você mesmo, contra a sua vontade. Como nós temos ouvido, né, e eu ouço muito isso do nosso pastor Paulo, quando nós estamos lá na igreja, né, que às vezes dá a hora de ir pro culto, é a meia que some, é o sapato que some, é o cachorro que pegou, escondeu, botou num lugar onde ninguém achou. Eu te convido a lutar contra você. Quando estiver se aproximando a hora de dar o culto, e o culto começar na igreja mais próxima da sua casa, e você lutar contra você mesmo, aquela preguiça que bate, aquele desânimo, de repente, você pegar e lutar contra você. Lutar um pouquinho contra você. Um homem, ele só passa a ter domínio sobre as situações que envolvem o seu viver quando ele passa a ter domínio sobre si mesmo, sobre as suas emoções, sobre seus pensamentos, quando ele passa a ter domínio sobre as suas atitudes
quando ele passa a ter domínio sobre as suas palavras. Sabe aquela palavra que às vezes chega na ponta da língua e você quer falar, e às vezes por um impulso você acaba falando? Pois é, às vezes você não tem noção do estrago que aquela palavra faz dentro do coração de alguém. Às vezes você não sabe o estrago que aquela palavra fez. Um estrago tamanho que às vezes aquela pessoa saiu dali tão ferida, com vontade de tirar a sua própria vida. Pois é. E sabe por que isso acontece? Porque você não tem domínio sobre suas palavras, sobre o seu ímpeto. E se você não tem domínio sobre o seu ímpeto, você não terá domínio sobre a sua vida. Você não terá domínio sobre o que acontece ao seu redor, sobre o que envolve a sua própria vida. E como é que eu tenho tudo isso? É um dos frutos do Espírito Santo. É domínio próprio. Saber se conter, saber se controlar. Saber que a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, ou a partir do momento que você busca a presença dele na sua vida, acontece o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando declarou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu cansei de fazer o que eu quis, o que eu tive vontade, o que era legal para mim. Mas agora eu não faço mais nada disso, porque eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que te dá a força necessária que você precisa para vencer os obstáculos que envolvem a sua vida. Eu te convido a fazer como Naamã nessa tarde. Deixa um pouco o ego de lado. Mostra quem você é de verdade. Se você analisar, a história vai dizer que somente os mais chegados acompanharam Naamã até a beira do rio. O que você está querendo dizer com isso, evangelista? Eu estou querendo dizer que só quem sabia que ele era leproso o acompanhou e viu a roupa dele cair no chão e aquela lepra em seu corpo. Tinha pessoas ali que não sabiam, imagina você. Partir para uma guerra com um homem que está leproso, condenado à morte, um monte de pessoa querendo assumir o lugar daquele homem, um monte de pessoa pensando: tomara que ele morra hoje logo para mim poder assumir o lugar dele. Quem ia respeitar um homem assim? Mas ninguém sabia. E ali não respeitavam ele pelo que ele tinha em seu corpo, e sim pelo que ele era. Um grande homem, como diz a palavra do Senhor, e de muito respeito. Pois é, eu te convido a ser essa pessoa nessa tarde. Uma grande mulher, um grande homem e de muito respeito. Eu te convido a pegar todos os impedimentos, todas as lepras que se instauraram sobre a sua vida até o presente momento e jogar ela lá dentro do Rio Jordão. Onde é o Rio Jordão? O Rio Jordão foi o lugar da sua última parada. É lá que você deve jogar. A Bíblia fala que nós devemos voltar de onde nós caímos. E só dali nós conseguiremos dar continuidade àquilo que nós um dia começamos. Enquanto nós não formos lá, no lugar onde nós sentimos a presença dele pela última vez, onde nós ouvimos aquela palavra que confrontou a nossa mente, o nosso coração, e nos fez voltar a entender que sem ele nós não somos nada. É lá que nós precisamos voltar nessa tarde. É lá que nós precisamos ir para encontrar aquilo que um dia nós deixamos lá. Eu quero dizer para você nessa tarde que a unção de Deus, ela não tem prazo de validade. Não é porque você saiu, não é porque você se desviou, ou talvez não é porque você nunca teve um encontro com Deus, que Ele não possa te dar esta unção. Ele está de braços abertos te esperando. Só que se você analisar a palavra do Senhor, Naamã ele só recebeu um conselho e seguiu. Ninguém forçou Naamã a entrar, ninguém o lançou dentro das águas. Quem sabe você nessa tarde pensou assim: não, quando eu senti no coração, você já sentiu há muito tempo. Se você não foi, é porque você ainda não aprendeu a lutar contra você mesmo. Não fique esperando o convite aparecer, porque talvez ele não apareça. Hoje nós estamos aqui. Eu não sei daqui a 10 minutos onde eu vou estar.
eu não sei daqui a 10 minutos, eu não sei se eu vou conseguir voltar para casa. Então, não fique esperando as oportunidades surgirem. Quem quer oportunidade, cria oportunidade. Então eu te convido nessa tarde a você fazer isso. Tomar uma atitude. Largar aquilo que te impede, te impossibilita de receber aquilo que de fato você almeja, aquilo que de fato você sonha em receber. O Senhor Deus possa consolar, confortar seu coração, te dar paz, ânimo. Sei que os dias têm sido difíceis, cada dia que passa é uma coisa nova que surge. Eu quero te dizer que nós não fomos enganados. A Bíblia nos alerta sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. A Bíblia fala de tudo isso. E talvez você esteja satisfeito porque conseguiu a provisão que tanto precisou para este dia, para esta semana, mas talvez ainda te falte a provisão que vai te faltar para a eternidade. A vida, ela não acaba aqui. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que a vida, ela só começa quando nós perdemos. A palavra de Deus diz, quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. Então é quando nós perdemos esta vida no plano físico que nós encontramos a verdadeira vida. Mas é dever meu te alertar que essa vida, ela só existe para quem aceita a presença de Deus na sua vida. Essa vida ela só existe para quem o recebe em sua vida como seu único e suficiente Salvador. Assim como Naamã teve a solução para sua lepra, a solução para todos os seus problemas está aí, do seu lado, às vezes na sua frente. A solução está dentro de você. É só você que não consegue enxergar. Talvez é só você que não consegue ver. Mas a solução está aí, com você nessa tarde. Né? Eu, até aqui, o Senhor tem nos dado. Quero desde já glorificar e exaltar o santo nome do Senhor pela oportunidade que nos foi concedida nessa tarde de poder estar falando um pouquinho a respeito do amor de Deus. E é uma honra e um privilégio poder estar aqui, né? Deixo aqui um abraço do nosso pastor presidente, Rodrigo, Fernando, né? A todos os ouvintes, aos amigos aqui, irmãos, que estão presentes na rádio nessa manhã, nessa tarde, e que Deus possa os abençoar para a glória do nosso Deus. Amém, graças a Deus. Bem, para posse aí dessa mensagem maravilhosa, colocada com bastante propriedade pelo nosso evangelista, o Anderson. Bem, irmãos, Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando uma oportunidade de fazer algo novo nessa tarde. Medite nessa palavra. Isso não é palavra de homem, é palavra do Deus, Criador do céu e da terra, que conhece a tua dificuldade, conhece, sonda os seus corações e pensamentos, sabe o que você nesse exato momento está pensando e está precisando. Deus está te dando uma oportunidade, como Ele mesmo relatou, eis que façam nova todas as coisas. Nessa tarde nós queremos assim agradecer a Deus por essa graça derramada sobre todos os ouvintes. Graça essa que não tem medida, não há preço que pague. Né? Muito obrigado, evangelista. Obrigado também à sua esposa, à irmã Elizabeth, seus filhinhos, a família que eu tanto amo, que tanto admiro e tenho respeito. Obrigado aí, pastor Rodrigo também, pastor presidente, né? Nosso pastor ali da Assembleia de Deus, Doce Presença, todo o corpo ministerial, membresia, você que estava sintonizado, você que ainda continua sintonizado nessa reta final aqui da programação do Meu Amor Incondicional. É isso aí, não temos ouro nem temos prata, mas o que temos nós te damos nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Logo depois dessa oração estaremos fazendo aquele sorteio. Amém? Hoje vai ser o único sorteio só, de uma pizza família.
canal Burger Delivery. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nesse dia chamado hoje. Obrigado por essa programação, a qual, com tanto carinho, meu Pai, nós nos esforçamos para fazer com total reverência a Ti, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa hora, eles não estariam nos ouvindo e muito menos nós estaremos falando. Pai, que a Tua bênção, meu Pai, alcance os necessitados, os inotáveis nessa hora, pessoas que agora estão deitadas numa cama. Pai, vai de encontro por intermédio do Teu Espírito. Pessoas agora que estão sentadas agora numa cadeira na sala, com a sua cabeça curvada. Pessoas agora que estão sentadas no sofá e colocou a televisão no mute e deu total atenção à Tua palavra e esse momento de oração. Obrigado por essas pessoas, meu Pai, que agora estão em reverência a Ti, meu Pai, clamando pelos seus. Pai, eu te entrego essas pessoas que hoje choram por a morte de um ente querido, pessoas que foram impactadas, meu Pai, e alvejadas por esse vírus chamado Covid-19. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa consolar essas famílias que choram nesse momento, meu Pai. Essas famílias que nesse momento agora não têm um banquete, não têm um alimento para colocar na sua mesa nesse dia de domingo. A esse filho que saiu na sexta e ainda não chegou. A essa filha que saiu de casa e até agora não deu notícia aos seus pais. Deus, a sua infinita misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. De antemão, eu quero te agradecer pela vida do presidente dessa rádio, pastor Adilson Medeiros, que faz acontecer. Agradeço também a vida de todos os locutores, pastor André Luiz, pastor João Cândido, pastor Wilton Carlos, evangelista Djalma, evangelista Edson Estevam, diácono Josemar, enfim, todas essas pessoas envolvidas diretas e indiretamente. Em nome de Jesus nós queremos chorar e já te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu ofereço esse louvor aqui para o nosso evangelista Anderson também, para você que está me ouvindo aí. Amém? 13h46. Benção pura, mano. Benção. Poxa, rapaz. E muito bom, feijão. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, o pessoal está comprando ali. Mas tá bom, irmão? Tá? Quero sim, Não sabemos nem ao menos se amanhã levantaremos. Nossos planos são só planos. Já vi tantas pessoas se matando, se perdendo, se garantindo. São as pessoas que vêm aqui e abençoam a gente para abençoar os ouvintes. Os cantores, autores, entendeu? parece uma Bíblia. A rádio era aqui do lado. Sabe aqui? A gente está vindo para cá e tá Brasil de fogo. Botar o rebaixamento, já está tudo buscando, né? Devagarzinho a gente vai chegando. Mas Onde o homem possa ir e se afastar. Olha o Deus que o criou, o que tentar. Contra castelos de ilusão,
13h49. Brilha no dia que virá, é mais feliz. O homem que entrega a Deus todo o seu coração. Futuro, vida e tudo mais. Eis o segredo eficaz do homem que confia e espera no Senhor. É isso aí, esse foi o Sérgio Lopes, Vidas e Frutos. É o passado de presente aí, 1996, acabou, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O melhor do louvor e da adoração. Rádio Amor Incondicional. Vamos lá, pessoal, para o sorteio? Vamos para o sorteio, final do programa. Rapaz, eu estou impactado ainda com essa mensagem. Coisa abençoada, né? Vamos lá para ver quem vai ser o felizardo ou a felizarda que vai levar uma pizza família da Now Burger Delivery. Estamos ao vivo pelo Facebook ainda. Vamos pedir para o evangelista Anderson tirar aqui o sorteado ou a sorteada. Tá ansioso, né? Tá doido para morder uma pizza, né? Tá bom. Vamos lá? Sem muita conversa, evangelista Anderson, tira o papelzinho aí. E lê pra gente quem foi aí no microfone. Fica ligado aí na voz tão prometida agora, hein? Será que é seu nome? Quem foi o ganhador dessa tarde? Suspense. Jailson, misericórdia, da diaconisa Beatriz. Rapaz, Jailson nova, meu Deus do céu, vai ter que me levar lá, irmão. Meu Deus, chegar na pizzaria, o rapaz vai falar, o senhor de novo? Mas é bênção, Jailson, parabéns, tá? Você foi sorteado para estar buscando uma pizza família da Now Burger Delivery. Amém? É isso aí, pessoal. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos muito alegres. Amém? Então vamos chegando aqui ao final de mais um programa feito aí com todo carinho, todo amor. Lembrando a você que domingo que vem estaremos de volta aqui, se assim Deus permitir. Amém? É isso aí. Fica aí com Bruna Carla e Fernandinho. Pensou em mim. A hora certa para você que me ouve. 13h53. Estende a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida. Aqueles que crerem, digam amém. E continuamos com Jesus. É isso aí, pastor. Segunda vez que ganha, pastor. E nessa barra aí, o que a gente faz? Como a família dele é o Tiago, a Bruninha, a Bia e o Jair, os 4, a possibilidade de ganhar é muito grande. Aí quando um ganha, hoje eles ganharam, semana que vem eles já não botam no... É mistério, entendeu?